Bom dia, queridas e queridos alunos, tudo bem? Bom, estou aqui com conteúdo referente ao dia 10 de novembro, essa quarta-feira. A gente vai se debruçar sobre os exercícios referentes a esse dia. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas a vocês. Semana passada eu não pude ficar à disposição de vocês por conta do defeito que meu celular deu, né? Enfim, passei a semana inteira quase que incomunicável, né? O que é, enfim, sintomático do momento que a gente vive no mundo, né? Se você não tem celular, você fica incomunicável. É impressionante como a gente se tornou dependente do celular, né? Ainda mais agora na pandemia. Enfim, então eu estou aqui com o exercício do dia de hoje para vocês, com conteúdo, na verdade, do dia de hoje. E como a gente tem feito nas últimas semanas, nos últimos meses, na verdade, eu vou deixar a cargo de vocês a leitura do material, tá bom? É essencial que vocês façam essa leitura e assistam, na medida do possível, as aulas que eu venho gravando para vocês, tá certo? Então vamos, sem mais delongas, diretamente já para o exercício, tá certo? Eu vou aqui então só comentar as questões. Bom, então vamos lá. Questão 1. Em relação à Conferência de Berlim, responda as questões. Letra A. Quando ocorreu e quais eram seus objetivos? Para isso, a gente tem que voltar aqui na página 11, no último parágrafo. Né? Antes, o contexto. Né? O capitalismo, naquele momento do século XIX, finais do século XIX, entrava no período digamos, da competição, né, de uma nova fase, né, do capitalismo, era competição industrial, tá certo? E para suprir as demandas por matéria-prima e por mercado consumidor, esses países, né, da Europa, essas potências industriais da Europa, em plena corrida industrial, né, enquanto estavam na Revolução Industrial, na segunda etapa da Revolução Industrial, resolvem tomar para si, tomar mesmo, roubar territórios africanos, tá certo? Então a resposta propriamente dita está aqui, ó. Considerando que as feitorias implantadas na África, como também na Ásia, já não atendiam plenamente aos interesses da burguesia industrial e dos estados colonialistas europeus, esses estados colonialistas europeus, passaram a se apropriar de territórios africanos e a implantar colônias. Isso também ocorreu na Ásia, inaugurando o que se conhece por neocolonialismo. A definição de neocolonialismo está aqui, tá certo? Para dar caráter legal à partilha da África, veja bem que como as coisas nem sempre que são legais são eticamente aprováveis, né, digamos assim. Nem sempre as coisas que estão na lei são moral e eticamente aceitáveis, né? O bom senso eu acho que é a melhor régua para nossa vida. Enfim, até porque, por exemplo, se a gente for tomar como exemplo na história, a gente vai lembrar que a própria escravidão já foi legal, né? Mas enfim, para dar caráter legal à partilha da África e regulamentá-la, os países colonialistas europeus convocaram a Conferência de Berlim em 1884. Tá bom? Então, respondida a pergunta da letra A, da página 14. Quando ocorreu e quais eram os objetivos? Tá? Atender, obviamente, as demandas dessas potências industriais europeias por novos mercados consumidores e por matéria-prima. Tá? B. Quais foram os impactos dessa conferência no continente africano? Isso aqui é a questão um pouco mais complexa, porque, em primeiro lugar, é uma questão, uma resposta muito maior do que caberia aqui em duas linhas. Então, eu sugiro que vocês coloquem no verso da folha, tá certo? A gente tem que voltar aqui, ó. É tudo isso aqui, gente. A princípio, esse primeiro parágrafo aqui tenta argumentar que os impactos não são todos negativos. Vamos ler e depois eu vou apresentar para vocês por que esse parágrafo aqui é pobre para mim. Ele está, no mínimo, ele está
equivocado, né? Tem uma contradição nesse parágrafo. Vamos ver. Ó, o impacto do neocolonialismo dos séculos XIX e XX na África não foram exclusivamente negativos, né? Contudo, vale destacar que os aspectos positivos decorreram, no geral, de providências destinadas a proteger os interesses dos colonizadores. É o caso da implantação de ferrovias e rodovias, cujos traçados ligavam as zonas de exploração mineral e de produtos agrícolas com os portos. Ora, isso aqui já é um impacto negativo. Ah, impacto positivo. A construção de rodovias e ferrovias. Ok, foi para atender o povo? Não, não foi para atender o povo. Então, né, se não é para atender as necessidades, as carências desses povos, né, dominados, colonizados, então não pode ser um impacto positivo. Já tem uma contradição em termos aqui. Se é para atender o colonizador, né, obviamente vem em detrimento das necessidades dos povos colonizados. Então eu vou botar aqui um carimbazinho aqui, né, porque na minha opinião isso aqui não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Os impactos não podem ser positivos, porque se eles não atendem os povos colonizados, só atendem essencialmente os povos colonizadores, os franceses, os ingleses, né? Os belgas. Aliás, se vocês quiserem, se vocês tiverem estômago de aço e quiserem saber como é que foi a colonização belga na África, pesquisem, vejam vídeos, imagens no Google Imagens, vocês vão ver as atrocidades que os colonizadores belgas, né, que o rei belga, né, fez no Congo, por exemplo, tá certo? Mas enfim, vamos dar continuidade. Isso aqui, sinceramente, eu achei muito ruim, né? Continuando, os impactos negativos são numerosos, vão de enfrentamento militar com saldo de muitas mortes de africanos ao aparato policial e repressor implantado pelo europeu, né? Merece destaque ainda o impacto no sistema produtivo artesanal, que foi destruído em grande parte pela entrada dos produtos industrializados europeus, assim como também o impacto, né, sobre o sistema produtivo agrícola africano, que estava organizado para atender as necessidades alimentares dos povos que desse sistema se serviam. Esse sistema foi desmontado pelo colonizador, que se apropriou das melhores terras e substituiu a agricultura de produtos alimentares pela plantation. Né? Para quem não lembra, são aquelas grandes propriedades agrícolas, né, propriedades rurais, que produzem um único produto, né, uma única mercadoria, uma única commodity, e cujo destino é o mercado externo, né, é a venda, é a exportação, né, para alimentar o mercado interno, o próprio povo que produz aquilo, tá bom? Então isso aqui seria o impacto negativo real. Realmente isso aqui é passível de a gente botar na resposta, né? A criação de fronteiras políticas artificiais pelo colonizador na África foi outro impacto desfavorável. Deixa eu aumentar esse zoom aqui. Ao fixarem as fronteiras das colônias, segundo os seus interesses, os europeus ignoraram o fato de que povos com línguas, tradições e costumes diferentes, até mesmo historicamente rivais, seriam confinados em um único e um mesmo território. Com a independência das colônias, as fronteiras foram mantidas e conflitos étnicos e disputas pelo poder passaram a assolar a África, explicando as inúmeras guerras civis que ainda ocorrem hoje no continente africano. Tá certo? Então eu diria que a resposta basicamente é isso e isso, tá bom? E eu expliquei por que além de... e isso aqui também deve ser considerado. Aliás, esse último aqui, esse primeiro aqui, tem tudo a ver com esse aqui, tá bom? Mas, por via das dúvidas, coloquem esse aqui também, porque isso aqui tem muito a ver com a África depois da colonização, né? Quer dizer, a África depois da descolonização,
tá? Isso aqui foi no momento que os africanos tomaram os territórios, os europeus tomaram os territórios africanos e os africanos resistiram. Então teve muito enfrentamento militar, né? Teve muita resistência. E aqui, depois da colonização, né, depois que os europeus confinaram em territórios, no mesmo território, povos rivais e alimentaram essa rivalidade, né, surgiu um quadro de deflagração assim, horrível, de conflitos civis dentro dos países, né? Dentro por exemplo, de Ruanda. O caso de Ruanda virou inclusive filme, inclusive eu acho que vocês deveriam ver esse filme chamado Hotel Ruanda, né? Eu sempre passo esse filme para os meus alunos, né? Infelizmente não vou poder exibir esse filme para vocês, tá? Então basicamente são esses 3 parágrafos, especialmente esses pontos onde eu grifei, e isso aqui não vem ao caso, quer dizer, não considero preciso, porque se o próprio parágrafo admite que o que foi construído em termos de estrutura, infraestrutura, né, rodovias, ferrovias, portos, eram infraestruturas para atender os interesses exclusivamente do colonizador, então é um impacto negativo, eu considero, tá bom? Muito bem, continuando. Questão 2. Explique com suas palavras o que foi a política do apartheid. Bom, a política do apartheid foi um regime oficial de segregação racial, né? Regime oficial, um regime, né, legal. Olha aí de novo, como é que as leis, né, não necessariamente representam o que é justo, tá certo? O que é humanamente aceitável, né? Por isso que os direitos humanos são tão importantes. São os direitos fundamentais do homem, né? Pois bem, entre as leis que sustentavam esse regime, né, oficial de segregação racial, chamado apartheid, estavam proibição do casamento interracial, ou seja, um homem branco e uma mulher negra jamais poderiam casar, obrigatoriedade do registro da raça na certidão de nascimento, né? Claro que com aquela certidão o sujeito ficava marcado para o resto da vida, para além da cor da pele, né, documentalmente, né, ele também ficava marcado, né? Inclusive esse foi um expediente utilizado pelos nazistas, né, que colocavam uma estrela, né, na roupa das pessoas para distinguir aquelas pessoas dos alemães ditos puros, né? Essas pessoas marcadas eram judeus, tá bom? A obrigatoriedade do registro da raça na certidão, eu falei, e a proibição ao negro de comprar terras entre outras proibições, né? Então, por exemplo, o sujeito não podia comprar terras, ainda que tivesse dinheiro, né? O que era muito difícil de acontecer, né? Negros praticamente estavam excluídos de toda sorte de vantagens nessa sociedade sul-africana, tá certo? Para além do fato de que eles não poderiam frequentar certos locais, eles viviam em espaços determinados para os negros na África do Sul, né, naquele país, né, eram chamados guetos, salvo engano, né? Enfim, de modo que então isso aqui, esse era um sistema legal de segregação racial que vigorou na África do Sul, tá? Até 1994, quando o Nelson Mandela, né, o primeiro presidente negro, né, daquele país, eleito, acaba com esse sistema, né? É por isso que o Nelson Mandela ele é um dos embaixadores da paz, né? Ele ganhou um prêmio, né, de Prêmio Nobel da Paz, né, por tudo que ele fez pela sociedade sul-africana, por tudo que ele representa, né? Aliás, é muito triste que a gente veja hoje pessoas, enfim, violentas, fascistas, que essas pessoas ataquem o legado, a história, a importância do Nelson Mandela, tá bom? Pois bem, então, número 3. A questão ambiental na África é preocupante como em todos os demais continentes.
Observe no mapa a seguir alguns problemas ambientais da África. Compare-o com o mapa da figura 1. Esse mapa da figura 1 está lá na página 5, tá, gente? África Político 2017. É o mapa político da África em 2017. Então você vai comparar esse mapa aqui com aquele mapa lá da página 5 para responder as questões. Aqui eu já me adiantei. Né? Aponte os países atingidos pela desertificação representada no mapa na porção leste da África. Aqui, essa desertificação aqui, olha o mapa, olha a legenda, desertificação. Que países são atingidos pela desertificação? Somália e Etiópia. Tá certo? Se vocês forem olhar lá na página 5, vocês vão ver que aqui nós temos a Somália e a Etiópia. A desertificação no centro-sul atinge quais países? Aqui, ó, centro-sul, tá? África do Sul, Botsuana, Namíbia e Angola em parte. Tá? Angola é esse país aqui, ó, uma partezinha da Angola. Letra C. Aponte o problema ambiental que ocorre na floresta tropical e suas consequências. Aqui nós temos uma floresta tropical, vocês estão percebendo aqui, tá? E quais são as consequências? Né? Trata-se do desfloramento, né, ou desmatamento, que contribui para o rompimento do equilíbrio ecológico e para a erosão do solo. Opa, fiz besteira. Né? Então, contribui, né, esse desmatamento contribui para o rompimento do equilíbrio ecológico e para a erosão do solo, tá certo? O que acaba acelerando os processos de desertificação, né, e de perda de condições para frear esse fenômeno de desertificação que vem ocorrendo aqui. Se bem que alguns países estão tentando agir para aumentar as matas nessas regiões, né, aumentar as áreas florestadas para impedir, né, esse processo, esse avanço do deserto para as regiões mais ao sul, tá certo? Bom, é isso, gente. Esses foram os exercícios do dia 10, tá bom? Eu vou ficar à disposição de vocês e qualquer dúvida podem me contatar, me escrever. Um abraço.